Olá, eu sou Liboni e eu sou diletante profissional. No vídeo anterior, eu falei sobre como fazer um fermento natural para você produzir seus pães de fermentação natural em casa. Se você não viu, assiste lá. E agora nesse vídeo eu vou ensinar de fato a fazer um pão de fermentação natural. Essa é uma receita que eu aprendi com uma chefe que chama Mari Hirata. Ela é uma brasileira, mas que é chefe no Japão. E ela tem uma receita de pão, assim, eu até quis compartilhar por causa disso, assim, tem vários anos que eu faço pão e eu demorei muito para chegar numa receita de pão que, a partir das receitas do livro do Pão Nosso ali, depois de muita experiência, adaptando muita coisa, eu demorei muito para chegar numa receita que me agradasse e eu comecei a colocar várias coisas no pão, além de farinha e água e sal. E daí eu assisti esse workshop e ela ensinou umas coisas muito básicas e muito sensacionais que mudaram muito a minha relação com o pão e eu achei bem legal, então eu queria compartilhar essa receita. Então, para começar a receita, essa receita ela usa grãos fermentados. Não é necessário. Se você não quiser fazer os grãos fermentados, não é uma parte essencial da receita. Mas os grãos fermentados eles dão muito sabor, eles são saudáveis e eles ajudam um pouco na fermentação. Então, para fazer esses grãos fermentados, você vai pegar é, 300 gramas de grãos, e grãos pode ser, sei lá, chia, linhaça, quinoa vermelha, aveia, essas coisas tidas aí como saudáveis. Ela falou um negócio interessante no workshop sobre a chia, que os japoneses adoram essas coisas que tem baba, igual que formam baba, né? A chia, quiabo, natô, porque isso ajuda a limpar o intestino, gruda ali no intestino e tal. Eu achei curioso isso. Então você vai pegar 300 gramas de grãos fermentados, colocar num pote que você vai poder fechar e você vai deixar os grãos lá guardados. Nesses 300 gramas de grãos você vai colocar 300 ml de água e 2 colheres de sopa do seu fermento natural. Mistura tudo, deixa uma hora ali em cima onde você quiser, de uma bancada e tal. E nessa uma hora, os grãos eles vão sugar essa água. Imediatamente, você vai olhar de novo, você não vai ver mais a água, você vai ver só os grãos lá já inchados. Você vai tampar bem esse pote e vai colocar na geladeira. Essa mistura de grãos, ela dura até um mês dentro da geladeira. E você, quando for usar, abre lá o pote, coloca no seu pão e guarda o pote de volta. Então vamos lá. A receita que ela passou, é um pão bem grande. É, Quanto maior o pão, mais ele retém a umidade e mais ele dura. Um pão desse de fermentação natural, aqui em casa a gente passa uma semana comendo ele. Porque ele fica mais gostoso fazendo grande do que fazendo pequeno. Uma relação entre casca e miolo, umidade. Então, você pode fazer um pão grande e ir comendo durante a semana, e daí você só vai fatiando e esquentando essas fatias no dia que você vai comer. Se você acha assim, ah, nossa, tá no último dia, lá no fim, né, no talo do pão, ele tá muito seco, você borrifa com um pouquinho de água, coloca na frigideira e puta, ele fica delicioso de novo. Mesmo assim, eu acho a receita dela muito grande. Então eu vou passar a receita que eu uso, que é meia receita que dá um pão satisfatório para 2 pessoas para comer uma semana inteira. Então vamos lá. Você vai pegar 350 gramas de farinha de trigo e existe a opção da farinha forte que eles chamam, que é uma farinha especial para pães. Porque a farinha ela precisa ter glúten para fazer pão. Quanto mais glúten, melhor. No Brasil as farinhas são meio fracas, apesar que elas dão conta de fazer um pão. Se você olhar ali na informação nutricional,
Na tabelinha, o que é importante é quanto de proteína tem. Quanto mais proteína tiver a farinha, mais glúten ela tem, melhor ela vai ser para fazer pão. Se você não tiver uma farinha forte, você vai com a farinha normal. Se você tiver algum lugar na cidade onde vende glúten, você pode colocar 10% do peso de glúten, então nem 10%, assim, para 300 gramas de farinha, eu coloco 10 gramas de glúten, ou seja, eu faço 290 e 10. Mas é desnecessário, tá? Isso é só para dar uma reforçada nessa elasticidade do pão. Então, 300 gramas de farinha. É sempre bom peneirar a farinha, isso deixa ela mais arejada, oxigenada, mais soltinha. 300 gramas de farinha, 150 de grãos fermentados, que é aquele grão que eu falei no começo do vídeo, 150 gramas do fermento, que já é o fermento igual eu falei no vídeo, que você tirou um dia antes, alimentou ele com 75 de farinha, 75 de água e formou para dar esses 150 gramas de fermento e deixou ele fermentar, então 150 gramas do fermento já ativado e 250 ml de água mineral ou filtrada. Cuidado com água que tem muito cloro. Se na sua casa a água sai muito colorada do filtro e tal, você deixa essa água descansar uma meia hora. Em meia hora o cloro ele é muito volátil, ele sai da água. Então, 250 ml de água. Você vai misturar tudo isso numa tigela grande. Só misturar mesmo, com uma colher mesmo, não precisa pôr a mão. Até tá tudo bem homogêneo. Depois que você misturou, isso lembrando sempre, sem colocar o sal nesse ponto. Até esse momento eu não falei em sal. Então depois que você misturou a farinha, a água e o fermento e os grãos, você vai colocar um pano úmido em cima dessa tigela e deixar ela lá por 15 minutos descansando. Esses 15 minutos eles são muito importantes, porque é o momento que a água solta o glúten da farinha. E o glúten é o que dá aquela elasticidade para o pão crescer, formar aqueles alvéolos bonitos, ter aquela textura de pão que a gente conhece. Então esses 15, pode deixar até 20 minutos, são essenciais para o pão. Isso é meio a chave. A hora que você termina, agora a hora que passou esse tempo, você vai voltar ali para a massa, colocar o sal. Ela vai estar bem pegajosa ainda, porque esse pão ele é bem hidratado. E isso deixa ele muito gostoso, deixa ele muito interessante. Você vai colocar o sal. Quanto de sal? 7 gramas, 7 a 8 gramas de sal. Dá uma colherzinha de chá. Coloca o sal e você vai sovar a massa. Essa sova da massa, ela não precisa ser tão intensa quanto na maioria dos pães. Por que se sova muito a massa? Porque você não hidrata o suficiente ou você não deixa descansar o suficiente, esse descanso que a gente deixou de 20 minutos. Então você tem que sovar para a farinha desenvolver o glúten. No nosso caso, a gente não precisa tanto disso. Então você vai sovar a massa ali com a sua mão, ou numa máquina de pão, sei lá, por um tempinho ali, até você sentir que o sal já foi incorporado em tudo. Quando o sal incorporou em tudo, já está de acordo, já é o suficiente. Não precisa também passar horas sovando a massa. Existe um negócio que as pessoas falam do tal do ponto de véu, que é um ponto que você abre a massa e você consegue olhar através dela, ela é meio transparente, mas sem rasgar. Isso daí é bem difícil de chegar, e isso daí é uma referência só para pão mais padronizado. Para fazer em casa você não precisa chegar nisso de forma alguma. Então tá, você já está ali com aquela massa bem elástica, lisa, bem misturada, bem homogênea, já sovada. Você vai cobrir essa tigela com filme plástico e você vai esperar essa massa dobrar de volume. Isso demora de 6 a 10 horas. Se o dia está muito quente, 6 horas. Se o dia está morno, umas 8. Se o dia está muito frio, umas 10 horas. Tem aquele truque que eu falei no outro vídeo do fermento. Colocar uma bolsa de água quente embaixo vai ajudar a reduzir o tempo. Mas
Sempre no mínimo 6 horas, deixa o fermento levar o seu tempo. Nesse período que o fermento está trabalhando, ele está comendo glúten, ele está transformando o glúten em uma outra coisa mais interessante para você, ele está criando sabor, está deixando um pão bem mais saudável, bem mais complexo e bem melhor. Você olhou que a massa dobrou de volume? Você vai lá, dá uma amassada nela para tirar o gás. E daí você vai ter dois caminhos. Ou você deixa ela terminar de crescer lá, ou você já pode usar, ou se você quiser assar numa panela, você já pode forrar uma panela com um papel antiaderente e colocar a massa lá. Essa panela é assim, tem que ser aquelas panelas de ferro pesadas que podem ir para o forno e do tamanho suficiente para o pão poder crescer bem dentro dela. É interessante a panela porque ela mantém a umidade do pão e deixa ele mais cascudo. Se você não tiver panela, não tem problema. Eu mesmo não uso, eu faço na assadeira mesmo. Então vamos lá. Passou as 6 horas, você tirou um pouco aquele gás que juntou no pão, fez aquela bolinha de novo e deixa descansar por mais 1 ou 2 horas, que é o tempo de dobrar de volume. Dobrou o volume, pré-aquece o forno, uns 15 a 20 minutos pré-aquecendo o forno ali a 230 graus, que é uma temperatura média. E daí você vai, antes de colocar o pão no forno, você vai fazer uns picotes em cima da massa. Você pode fazer com uma navalha ou com uma tesoura. Esses picotes eles têm uma função estética, mas ele também tem uma função de permitir que o pão se abra e cresça. Então eles são bem importantes para o pão crescer bem dentro do forno. Então daí você vai pegar o forno pré-aquecido, o seu pão ali na assadeira e 35 minutos no forno. Se você colocou na panela, você vai assar por 30 minutos, vai tirar a tampa da panela e deixar mais 30 minutos. Se foi na assadeira, 30 minutos resolve. 35 minutos mais ou menos resolve. Você vai olhar, o pão vai estar douradinho, bonitinho, ele já está na hora. Se você dá uma batidinha embaixo do pão, você vai ouvir um som meio oco, quer dizer que deu tudo certo. Dicas para assar o pão. Vale dar uma borrifada com água, o pão e a assadeira. Vale também, se você quiser, colocar uma assadeirinha do lado com gelo. Esse gelo vai criar um vapor dentro do forno que vai simular aí um pouco o que seria um forno combinado numa cozinha profissional e vai deixar o pão mais cascudo. Dica bem importante: terminou de assar, tira o pão da assadeira e coloque ele numa grelha e volta ele ali para o forno quente. Ele vai terminar o processo dele de assar sem amolecer a casca, porque se você deixar na assadeira, aquela umidade vai amolecer o fundo do pão. Se você quiser, a hora que você fez aqueles picotes no pão, coloca um pouquinho de manteiga nos picotes, vai dar uma corzinha bonitinha no pão. Não é obrigatório. Uma outra coisa que não é obrigatória, mas que é legal, naquela etapa que o pão fica fermentando, se você tiver um cesto de qualquer tamanho com um pano, um pedaço de linho que você prende de forma a ficar como se fosse uma redinha, né? Ele fica meio curvadinho ali para o pão dormir nessa redinha. Isso ajuda bastante a massa formar uma crosta. Esse tempo fermentando nesse cestinho ajuda bastante a massa. Mas não é essencial, tá? Então, basicamente é isso. Se você ficou com alguma dúvida, a receita base, as proporções vão estar aí no post. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você fez o pão, posta aí foto. Acho que não dá pra postar nos comentários, mas se você fizer no Instagram, me marca lá, @olivone_. Puta, tenta fazer pão que é bem legal. É uma coisa que eu gosto bastante, é meio viciante. E eu faço pão toda semana.
Então, obrigado pela paciência e até a próxima.